Olá! Hoje vamos falar um pouco sobre água. Você sabe de onde vem a água das nascentes e dos rios? Das águas subterrâneas, certo? Há algum tempo atrás não se sabia. Várias hipóteses foram criadas buscando elucidar a origem dessa água. Dentre elas, vou citar duas. Os antigos acreditavam que existia uma fonte inesgotável de água no centro da Terra, e ela era responsável pelo abastecimento dos aquíferos e rios. Já Tales de Mileto acreditava que as nascentes e os rios eram alimentadas pelo oceano, explicando que a água dos oceanos passava através das rochas pela força dos ventos. Bom, já sabemos que essas hipóteses foram negadas e que a água das nascentes vem das águas subterrâneas. Vamos descobrir um pouco mais sobre elas. A crosta terrestre é subdividida em duas partes, a zona não saturada e a zona de saturação. A zona não saturada é aquela que está situada entre a superfície freática e a superfície do terreno, e nela os poros estão parcialmente preenchidos por gases e por água. Essa zona é dividida em três partes: a água do solo, situada entre os extremos radiculares da vegetação e a superfície do terreno; a zona intermediária, compreendida entre o limite da ascensão capilar da água e o limite de alcance das raízes das plantas; e a franja capilar, que se estende da superfície freática até o limite de ascensão capilar da água. Também temos a zona saturada, que fica situada abaixo da superfície freática, e nela todos os vazios existentes no terreno são preenchidos com água. Então, a água subterrânea é aquela que circula na zona saturada. Essa formação recebe então o nome de aquífero. A água do aquífero deriva na sua maior parte da água da chuva, que após a precipitação se infiltra e percola no interior do subsolo. Esse processo de infiltração e percolação variam de acordo com certas características, como a porosidade do solo, a cobertura vegetal, a inclinação do terreno e o tipo de chuva. Durante o percurso no qual a água percola entre os poros do subsolo e das rochas, ocorre sua depuração, o que a torna mais adequada ao consumo humano. Porém, assim como a distribuição das águas superficiais é muito variável, a das águas subterrâneas também é, uma vez que elas se interrelacionam no ciclo hidrológico e dependem das condições climatológicas para se formarem e continuarem existindo. Tipos de aquíferos. Por meio da litologia, ou seja, a constituição geológica como a porosidade, permeabilidade ou fissuras, os aquíferos podem ser classificados em aquífero poroso, que é aquele aquífero formado por rochas sedimentares, sedimentos inconsolidados, solos arenosos, onde a circulação da água se faz entre os grãos. E esse tipo de aquífero é um dos mais importantes pelo grande volume de água que armazena. Também existe o aquífero kárstico, formado em rochas calcárias ou carbonástica, onde a circulação d'água se faz nas fraturas que resultaram da dissolução do carbonato pela água. Essas aberturas elas podem atingir grandes dimensões, criando os verdadeiros rios subterrâneos. Esses aquíferos são heterogêneos, descontínuos e com fluxos em canais. Por último, temos o aquífero fissural, que é formado por rochas ígneas, metamórficas ou cristalinas, onde a circulação da água se faz nas fraturas, fendas e falhas, abertas devido ao movimento tectônico. Tipos de aquífero conforme o confinamento. Os aquíferos podem ser de dois tipos: não confinados e confinados. Os aquíferos não confinados também são conhecidos como freáticos. É aquele que a água subterrânea apresenta uma superfície livre, ligada à atmosfera através de formações porosas, e todos os pontos desse aquífero se encontram à pressão atmosférica. Dentro dos aquíferos não confinados, nós encontramos também o aquífero suspenso, que é formado sobre uma camada impermeável ou semipermeável de rocha, que não transmite água, apenas acumula. Temos também o aquífero confinado, que também é conhecido como artesiano ou sob pressão, porque
a água está confinada sob uma pressão maior do que a pressão atmosférica por camadas de rochas impermeáveis ou com baixa condutividade hidráulica. Dentro dos aquíferos confinados, podemos fazer uma diferenciação entre drenante e não drenante. O aquífero confinado não drenante é aquele em que a rocha inferior e superior são impermeáveis. São os poços denominados artesianos. O aquífero confinado drenante é aquele que pelo menos uma das rochas, ou a rocha de cima ou a de baixo, é semipermeável, permitindo assim a entrada ou saída de fluxos. O movimento da água subterrânea se dá tanto no sentido vertical quanto no horizontal, porém, o movimento horizontal é muito lento. Sua direção e fluxo são determinados pela declividade do lençol freático. O lençol freático geralmente emerge no canal de um curso d'água. Nessas condições, quando o curso d'água é alimentado pela água subterrânea, o rio é chamado de efluente. Pode ocorrer de o rio perder água para o lençol freático. Quando recebe dele, então é chamado de influente. O lençol freático pode ainda atingir a superfície do terreno em outras situações, por exemplo, áreas alagadiças, em lagos ou em nascentes. Áreas de reabastecimento e descarga. Um aquífero apresenta uma reserva permanente de água e uma reserva ativa ou reguladora, que são continuamente abastecidas. A área por onde ocorre o abastecimento do aquífero é chamada de zona de recarga, que pode ser direta ou indireta. O escoamento de parte da água do aquífero ocorre na zona de descarga. Zona de descarga é aquela por onde a água emerge do sistema, alimentando rios ou jorrando com pressão por poços artesianos. Zona de recarga direta é aquela onde as águas da chuva se infiltram diretamente no aquífero, através de suas áreas de afloramento ou áreas de solo poroso. Sendo assim, a recarga é sempre direta nos aquíferos livres, ocorrendo em toda a superfície acima do lençol freático. Zona de recarga indireta ocorre principalmente nos aquíferos confinados por meio das pequenas fissuras que tem nas suas rochas. Impactos ambientais sobre os aquíferos. Apesar de estarem relativamente mais protegidos de contaminação quando comparado com rios, os aquíferos estão sujeitos a impactos ambientais, tais como a contaminação por agrotóxicos, efluentes irregulares, lixo, flúor adicionado no tratamento da água e, principalmente, a mais perigosa, por produtos químicos, que acarretam danos muitas vezes irreversíveis à medida que impossibilitam o uso da água subterrânea em grandes áreas. Como exemplo de outros impactos, temos a impermeabilização do solo, que prejudica a recarga dos aquíferos, e a superexploração desses aquíferos, que é quando a extração de água subterrânea ultrapassa os limites de produção das reservas. Isso inicia um processo de rebaixamento do nível que irá provocar danos ao meio ambiente ou para o próprio recurso. Além disso, a superexploração faz com que a água contaminada, a pluma de poluição, se desloque para outros locais do aquífero. Aquíferos no Brasil. Aquífero Guarani é um aquífero localizado no Mercosul, abrangendo uma área total de 1.194.800 km². No Brasil, encontra-se cerca de 70% do aquífero presente em 8 estados: Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O aquífero corresponde a uma sucessão de camadas de arenito intercaladas com camadas mais argilosas em forma de lente. Desse modo, não se tem um aquífero Guarani propriamente dito, mas sim um sistema aquífero Guarani. O aquífero é um reservatório confinado, uma vez que 90% de sua área está recoberta por basalto e as suas áreas de recargas são situadas em suas bordas. Saga é o sistema aquífero da Grande Amazônia, também conhecido como Alter-chão. É um aquífero livre que possui reservas hídricas estimadas em 162.520 km3, sendo o maior do planeta.
Possui aproximadamente 500 metros de profundidade e é capaz de abastecer o planeta por 250 anos.